mais que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 45 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.br. Sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Lembrando que estamos todos sob o jugo do poder do amor, o poder de querer bem, o poder de fazer o bem. Por falar em fazer o bem, quem nasceu no dia 2 de setembro, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, Deus abençoando a sua vida sempre. Sextou, bom dia André, bom dia Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a você aí que está acompanhando a gente. Feliz aniversário mais uma vez, né, Márcio? Para não deixar passar em branco, é claro. Os aniversariantes do sábado e do domingo, 3 e 4 de setembro. Feliz aniversário para vocês também. Maravilha. Hoje a gente vai estar falando com o Lorimar Vieira sobre o Teatro do Caos. Tem Independência, tem peça em Santos. O Caos sempre... No caos, no bom sentido, né? Um dos precursores e os sobreviventes dessa nossa cultura aqui na cidade, né? Parabéns ao diretor Lorimar Vieira. Daqui a pouquinho ele vai com a gente. Mas vamos rapidamente para as matérias de hoje, para não passar em branco. Vamos lá. Principais notícias desse dia 2 de setembro de 2022. Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, é ameaçada com arma por um homem supostamente brasileiro. Shell e Raízen fecham parceria com a USP para a produção de hidrogênio verde e etanol. Candidato a deputado do Avante dá tiro no interior do diretório do PSDB. Pneumonia misteriosa causa 3 mortes na Argentina. E TSE derruba a candidatura de Roberto Jefferson ao Senado. ONU alerta que Laninha pode ter duração inédita neste século. Morre cirurgião argentino Domingo Loita, pioneiro do coração artificial. Sim. Né? Chamadas desta sexta-feira. Bom, amanhã nós temos o desfile cívico-militar na cidade de Cubatão. E no domingo nós teremos a apresentação, né, os Caminhos da Independência, no Teatro do Caos. Todos nós, a cidade sempre se sentiu honrada com essa questão que o Caos trouxe, né, essa peça há muito tempo, e fala sobre a passagem de Dom Pedro a caminho do Planalto para a proclamação da República, né? Exato. Teve um desarranjo intestinal, uma situação muito interessante, e nada melhor do que o próprio Lorimar para falar conosco aqui nesse nosso bate-papo nessa sexta-feira. Bom dia, meu querido, bom dia, seja bem-vindo ao Virtual News. Bom dia, Márcio, bom dia, André, tudo bem? Maravilha. Eu não minto. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo, escutando o seu programa. Eu não menti para você, tá? Era para mim estar em Santos. O nosso encontro é às 10 horas da manhã lá no Teatro Municipal de Santos. Mas como eu sou uma adolescente cansada, eu vou mais tarde. Eu saí muito tarde do ensaio ontem, né? E aí eu tô cansado. E eu vou chegar um pouco mais tarde, porque eu preciso descansar aqui, né? Se deu esse direito, né? Se deu esse direito. Em cena, falando. E temos espetáculo hoje no Teatro Municipal de Santos. Qual é a peça hoje no Teatro Municipal? Até que tu te tornes verde. Até que tu te tornes verde. É quase um trava-língua, né? Quase um trava-língua, né? Show de bola, muito bom. É uma viagem na minha ancestralidade, é uma conversa do Lorimar com o avô dele.
Ah, que Eu conheci interessante. meu avô, eu vivi com meu avô até 9 anos de idade, lá no Piauí. E meu avô era coronel. Ele tinha uma patente de coronel que foi dada pelo Dom Pedro I ao avô dele. E, enfim, e aí essa conversa é bem bonita. A gente traz um monte de coisa da cultura brasileira, da cultura nordestina. Tem bastante coisa dessa cultura e é incrível. O interessante, Leonimar, é que você falou que o Dom Pedro I deu ao seu avô, seu bisavô. Bisavô. Tataravô, na verdade, travando? né? Avô do Tá travando? avô. É o avô do avô. É, tátara. Meu tatara... Até seu tataravô. Tátara alguma coisa, Seu tataravô deu a Dom Pedro. E você faz agora uma peça que retrata Dom Pedro. Dom Quer dizer, Pedro, Dom certo? Pedro permeia a sua vida desde a centralidade. Pois é, e ainda eu faço parte de Dom Pedro no Caminhos da Independência esse ano. Você faz Esse o pai? ano, então, eu faço Afonso Schmidt, nosso grande, ilustre escritor e poeta, na peça, e faço também o Dom João VI, faço os dois. Essas duas Maravilha. Maravilha, Lorimar, bem-vindo, bom dia para você, que legal poder recebê-lo aqui na Manhã Virtual News. O Lorimar, ele é uma grande referência, né, dos palcos dos teatros aqui na cidade de Cubatão, na Baixada Santista e em todo o Brasil. Lorimar, um grande artista, um grande diretor, um grande escritor roteirista e trazendo aí mais um ano, né, de Caminhos da Independência aqui pra gente. E já faz tempo, né, Lorimar? O que traz de diferente assim pra gente? O que o público pode estar esperando? Qual a expectativa de você enquanto diretor e ator desse espetáculo em mais um ano, depois de tanto tempo aí nessa longa jornada, apresentando esse espetáculo e, claro, depois de 2 anos de pandemia, né, Márcio? Sim, 2 anos de pandemia e 2 anos que a gente que a população se afastou de todos os eventos, né? Todos os eventos culturais e tentando retornar agora e esse grande espetáculo. Bem, todo ano a gente aguarda os eventos e o Teatro do Caos com os Caminhos da Independência é algo que faz parte do calendário oficial. Sim. E eu imagino estar refazendo isso e contando sempre com uma forma mais diferente da outra, diferente do ano anterior, Sim. né? Porque por E mais aí que a história se tudo repita, por mais que seja uma história que a gente já sabe, o Lorimar tem essa Essa qualidade ótica, né? e a característica de trazer por diferentes olhares. E isso pra gente é um privilégio. espetacular. Dá para dar um spoiler? Spoiler do que vai acontecer? Sim, então, esse ano a gente completa 20 anos que a gente começou a contar essa história. E o desafio todo ano é contar a mesma história, mas com um olhar diferente, né? E, então, todo ano a gente tem que se reinventar para contar diferente a história, a mesma história de um jeito diferente. E não é fácil, depois de 20 anos, ficar inventando, né? Esse ano a gente pegou o Cícero, que escreveu, né? Cícero Gilmar Lopes. Grande roteirista da nossa cidade. Quase todos os textos, né? A maioria foi ele que escreveu desses anos todos. E aí, como a gente está falando de 200 anos de independência, de 100 anos da Semana de Arte Moderna e 20 anos que o Teatro do Caos conta essa história, então ele fez uma salada. Ele coloca em cena Macunaíma, que é uma personagem da ficção do Mário de Andrade. Ele coloca em cena Pagu, ele coloca em cena Pedro Américo, que foi o cara que pintou o quadro Independência ou Morte, 68 anos depois do fato ocorrido. Então, ele nem conheceu, nem viveu aquele momento, mas ele pintou o quadro, que é uma grande mentira, né? Então a gente brinca com isso. A gente brinca com essa independência. E aí, a independência foi proclamada, mas nós somos independentes? O que faz um país independente? E aí entra Macunaíma, aí entra Schmidt, entra todo mundo. Tá muito bonita essa salada. Um Dom Pedro que fica gritando toda hora. Você falou do Macunaíma aí, a gente remete ao Otelo, né? O grande Otelo fazendo Macunaíma é espetacular, né? Eles são os caritos, né? Sim, não. O quem? O Grande Otelo fez Macunaíma. O Grande Otelo fez Macunaíma. Mas tem um outro ator que fazia com ele. Que fazia com ele. A mãe, o nascimento dele foi espetacular, né? No Macunaíma. Não era Zezé? Zezé Mota? Não, era um homem que fazia papel de um homem que fazia, não me recordo, não me recordo, mas lembro da história, lembro da referência de Grande Otelo. Eu vou tentar recordar aqui. Mas, Lorimar, então,
No domingo, a que horas no teatro? É sempre às 20 horas. O espetáculo é domingo, segunda, terça e quarta. Começa dia 4 até o dia 7 de setembro, sempre às 20 horas, no Teatro do Caos. E a gente está pedindo para as pessoas que puder levar 1 quilo de alimento para ajudar as famílias que estão passando fome, passando necessidade. Quem puder levar será Opa, muito... levar 1 quilo de alimento aí para... O ingresso retira na hora, retira antecipado? Não, na hora. Chegou, entrega o alimento e já entra. Maravilha. Perfeito, E em perfeito. Santos, como é que tá a peça em Santos? Hoje a gente apresenta em Santos, às 20 horas, é o Festival Santista de Teatro, que está a edição de número 64. Há 64 anos atrás, começou mais de 64, que ele teve uma interrupção pela ditadura militar, o festival sofreu uma interdição, né? Ele foi suspenso. E ele começou com a Patrícia Galvão, a Pagu, e aí teve um período que não aconteceu, e aí voltou em 87, que eu fiz em 87, a retomada de 87 eu fiz como ator, com a peça Bailei na Curva, e esse ano a edição de número 64, a gente estará lá no Teatro Municipal de Santos, hoje, somente hoje, 20 horas, e é gratuito, chegou, entrou. Que maravilha, que tremenda dica de Programação. sexta-feira. Eu ia falar disso Programação na sexta, né? Olha que maravilha. É Show, lindo o né? espetáculo. Show fantástico, Show. fantástico. É Santos, é São Paulo. Esse ano daqui a pouco está internacional. Já sou. Já é, aí tá vendo? Olha Não, só. o Lorimar ele é uma grande referência para mim. Eu conheço o Lorimar há muitos anos e é um prazer imenso poder fazer parte do ciclo de amigos desse grande profissional do teatro. Lorimar, parabéns pela sua trajetória, pelo seu talento e pela sua disponibilidade em passar isso para os nossos jovens aqui na cidade de Cubatão com um grande trabalho de excelência que você traz através do Teatro do Caos. Isso é muito bom, viu, Lorimar? O André disse muito bem, Sim. porque assim, você pegar o seu dom e colocar à disposição das pessoas. pessoas. Né? E é o teatro, e você não vê o teatro, ao menos é o que eu percebo, você não vê o teatro apenas como formação de atores, você o faz como formação de cidadãos. Isso é muito interessante. Trabalhar as pessoas, observar a necessidade de cada uma delas. E o teatro se torna também uma grande terapia, né? Uma coisa espetacular de transformação. Parabéns. Valeu. Já atendemos mais de 3 mil alunos com aulas de teatro, e é isso que você falou, não é só para quem quer ser ator. O teatro é a melhor forma de terapia, porque você conta histórias, e quando você conta uma história, você acaba tendo um aprendizado com aquela história que você contou, né? Os exercícios, né? Essa coisa de viver em grupo, acaba sendo terapêutico. Tem muitos casos de aluno com depressão, com fobia social, que nos procura, até por indicação de psicólogos, vítimas de abuso sexual, adolescentes que se cortam. Sabe, hoje tem um monte de adolescentes que se mutilam, né? Sim. Então, os psicólogos indicam eles para irem fazer curso de teatro e acaba sendo terapêutico isso para eles, entendeu? Bom, bacana. Eu tô fazendo canto coral, né? Depois já marquei, eu vou ter um professor de dança aqui, que eu vou começar a fazer também o dança. E aí, posterior, eu já vou vou pro teatro. Vou ficar bem... Faça. Vou ficar um velhinho muito artístico. Tem gente que pensa que para fazer teatro tem que ser novo, tem que ser bonito. Não, teatro, eu gosto de gente... A experiência de vida nossa, do dia a dia, vai pro palco, porque quando você vai fazer uma personagem, você usa a tua experiência para contar aquela história. O conhecimento que você tem acaba decifrando melhor aquela personagem, e isso ajuda muito. Quanto mais experiência de vida você tem, melhor você consegue entender essa personagem e acaba sendo compensador e bom resultado. Né? Maravilha, maravilha. Lorimar, eu sei que você está aí atendendo a gente, mas você está com a agenda bem corrida. Lotada. Daqui a pouco você está indo para Santos, apresentação hoje às 20 horas para o teatro. Eu vou para o Teatro Municipal, vou tomar banho e vou para o teatro agora. Às 20 horas aí tem a peça, né? Isso. Até que tu te tornes verde. Até que tu te tornes verde. E é do Cícero também. É do Cícero também o texto. É muito bonita a peça, gente. O Cícero só não está escrevendo para-choque de caminhão. Meu, ele é está muito escrevendo bom. tudo. Ele é muito bom. Está Ele é escrevendo muito tudo.
ator esse ano, ele faz o Aires Coutinho. Lembra do Aires? Do Aires, seu Aires? Sim, Lembra história... dele? Sim. Pô, como não? O seu Aires, espetáculo. Criador maravilhoso, né? Então, o Cícero faz o Aires. Interpreta o Aires Coutinho. Maravilha. Um grande abraço, meu amigo, sucesso. Posso fazer uma homenagem? Claro que pode. Pro André. Pra mim? Bailarino maravilhoso, nos anos 80, era eu no teatro e o André no palco do Bloco Cultural, dançando horrores. Aí depois o André foi como é daquela banda que você dançava, menino? Adriana e a rapaziada? Rapaziada. Aí daqui a pouco tá o André na Xuxa, em tudo que é programa de televisão, morou fora, e voltou para Cubatão, que ele ama a cidade, tá aí, continua dançando com a escola de dança dele. Então, meu amigo, parabéns pela sua trajetória. E o Márcio, esse guerreiro, né, filho? Se pagar para fazer rádio, ele paga. Mas ele tá lá fazendo. A nossa referência em comunicação aqui na cidade. Lorimar, obrigado, querido. Na verdade, eu que agradeço a sua participação em toda essa trajetória. Eu ia até falar quando ele falou que o teatro é um movimento de transformação e informação. E eu tenho o maior prazer de poder dizer que o Lorimar esteve em todos esses momentos da minha vida, porque quando eu vim, aquele moleque de 13 anos na Vila Esperança, o primeiro contato com a arte que eu tive foi através do teatro com o grupo Força, Fé e Raiz, saudosa Cris, e a gente já se reunia para fazer uns trabalhos e eu conheci o Lorimar naquela época e desde então, quando ele falou Bailei na Curva em 87, eu assisti esse espetáculo e é muito nostálgico poder lembrar de tudo isso. Parabéns, meu amigo, meu guerreiro, grande artista, mais uma vez, grande referência e que merece todos os aplausos dos nossos moradores e das nossas autoridades, é claro. Palmas para o nosso amigo. Parabéns. E quero falar mais uma coisa. Sim, fica à vontade. Fala muito, eu, né? Falo muito. Não, fica à vontade, aqui é de casa. Eu não desisti do Teatro Municipal de Cubatão, não, hein? Nenhum de nós. Não desisto. Dionísio falou, Lorimar, não desiste, um dia vai dar certo. Tá perfeito, meu amigo. Grande abraço, Lorimar. Tá certo. Parabéns para você. No domingo estaremos lá para acompanhar o Caminho da Independência e hoje em Santos a peça Até que tu te tornes verde. Isso mesmo. Grande beijo, querido. Gratidão, Lorimar. Abraço, beijo. Abraço. Tchau. 10 horas mais 3 minutos. Está aí o Lorimar conosco falando aí do Teatro do Caos, Caminho da Independência e também da peça. Vamos continuando aqui com as matérias desta manhã de sexta-feira. Sexta-feira estamos aí com a temperatura subindo, né? Subindo. Segundo anúncios vistos na noite de ontem, vamos chegar a um pico de 32 graus hoje. Loucura, né, Márcio? 32 graus hoje. Pensar que ontem à noite estava 18 graus quando eu vi essa margem para hoje. É um absurdo pensar nisso, nessa oscilação do tempo e a nossa saúde, como é que fica daquele jeito. E a gripe vem, garganta, isso, aquilo, lá, os reniteiros de plantão também sofrem, né? Vamos para as matérias desta manhã de sexta-feira. Mega Sena acumulada. Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena 2.515, sorteados na última quarta-feira. Segundo informado pela Caixa Econômica Federal, 97 apostadores acertaram 5 dezenas e levaram R$ 38.822,29. 3 ganhadores são de Minas Gerais. Já a quadra vai pagar R$ 784,09 a 6.861 apostadores. A estimativa é que o próximo concurso, que será realizado no sábado, pague 50 milhões para quem acertar os 6 números. Aí, a sorte está lançada, hein? A sorte está lançada para quem gosta de jogar, para quem espera. Boa sorte para vocês. Resolve, com certeza resolve a vida. Certeza, aí. É um bom dinheiro, né? Dá para fazer cócegas no ouvido. Dá para falar, vou acordar até mais tarde. Muito bom, 50 milhões para ser sorteado amanhã, né? 3, amanhã já é. 50 milhões, então vale a pena, faz a fezinha aí. Vamos lá, faz a fezinha. São 6 números e... Muito boa, apenas, muito né? boa. É um bom programa para o final de semana, ir lá tentar a sorte. Tentar a sorte, você precisa só de 6 números e um cartão e acertar com certeza e faturar isso aí. Vamos para a próxima matéria desta sexta-feira. Petrobras anunciou redução nos preços da gasolina. A redução é de 7% no preço da gasolina vendida às distribuidoras.
o quarto corte consecutivo desde os meados de julho, confirmando a indicação dada pelo presidente Jair Bolsonaro à véspera sobre a boa notícia aos consumidores. A partir de sexta-feira de hoje, o valor do litro de combustível passa a ser de R$ 3,53 para R$ 3,28, numa diminuição de 25 centavos para as distribuidoras. A redução segue outras 3 anunciadas pela petroleira desde os meados de julho, quando houve o início do ciclo de baixas do combustível, em decorrência de menores cotações globais do petróleo. Agora o combustível da estatal está no menor nível desde março. A preocupação é que se manter esse patamar, né, e essa redução, que é algo que com certeza satisfaz a todos, né? Sim, sim. E é muito engraçado, né, Márcio? Porque a gente percebe essa redução, ela vem por conta dos cortes no ICMS, nas taxas que foram né, dadas aí ao Brasil. E que bom que está acontecendo isso. Que bom, essa semana eu tive eu estava vendo umas notícias sobre economia em relação ao PIB, né? O Produto Interno Bruto, que realmente vem, na verdade, são vários fatores que levam essa elevação da taxa para boa, tá? Para melhor, se não me engano, 1,2%, que é bom. Infelizmente, ainda os números não têm a ver ainda muito com crescimento econômico, com desenvolvimento econômico, né? Mas já tem a ver com o crescimento econômico do país e mais essa redução realmente ela pode, daqui a pouco vai estar chegando aí na base, no bolso do brasileiro, no bolso do cidadão que realmente precisa que isso seja feito. E mesmo para você que não tem carro, que não costuma encher o tanque, vai perceber a diferença sim. O combustível está na vida de todo mundo. E Sim, tem mais, hein? sim, em mais. nota, a Petrobras afirmou que o corte acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços que busca o equilíbrio de preços, mas sem o repasse imediato de volatilidades nas cotações internacionais e na taxa do câmbio. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina a 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57 em média para R$ 2,39 por litro, acrescentou a estatal. Então, quando a gente vai colocar combustível, gasolina, ela já tem um pouco de álcool nisso aí, tá? Sim, Então, uma porcentagem de e o álcool. álcool é um valor menor, né, do que a gasolina. Então, tudo isso está na composição. O que me chama a atenção é o preço do petróleo. A gente está sabendo que está tendo oscilando o preço do petróleo no comércio exterior, né? O barril do petróleo oscila bastante. O ouro negro, como chamam, né? O ouro negro, exato. São poucos os países que realmente têm uma consegue condição de produzir petróleo, petróleo. né? O Oriente Médio é um dos maiores produtores de petróleo, e lá o pessoal se junta e fala, ó, aqui a OPEP junto e fala, ó, aqui o preço vai ser isso, não vamos segurar, não vamos exportar, vamos diminuir, porque é a fonte de renda deles. É a fonte de renda. O sol o tempo todo, e por enquanto não estão utilizando essa energia para o mundo, que eu acredito que posteriormente possa ser utilizada, né? Se Deus Vamos continuar quiser. mandando energia para o mundo. Mas agora a voga é o petróleo. E sempre se falou que o petróleo tem vida útil, né? Sim. Tem vida útil. Tem vida útil. Tem 50 anos para exploração, tem 60 anos de exploração. E a observação é essa agora. Dubai cresceu porque o sheik não, né? O príncipe, o Shah, não sei o nome que se fala a respeito agora. Os grandes, eu né? chamo de os grandes. Um dos grandes. Ele definiu que se acabasse o petróleo, o povo dele iria sobreviver do turismo. E projetou Dubai, né? Sim, Dubai, é legal isso, a projeção, né? A projeção, essa coisa de ver... Eu estava ouvindo uma fala esses dias, né? É legal que essa época de campanha, né, Márcio? A gente ouve as falácias, as narrativas e as formas de tentar convencer o eleitor a votar, mas um candidato eu vi, nem vou nem dar spoiler, falar nomes aqui, mas enfim, ele disse uma coisa muito interessante, que não existe milagre. Tudo precisa ser projetado, e quem diz que vai fazer isso, vai mudar de um dia para o outro, não existe. É mentira. Eu achei fantástica essa fala. É mentira, porque todas as projeções para um futuro em sociedade que seja plausível para todos, ele leva tempo. Então, as medidas precisam ser a médio, no mínimo, e longo prazo.
Pronto. Medidas de impacto Sim. são necessárias, Sim. porém, uma política de Estado. De médio e Estado, longo exato. prazo, Porque, prazo na é verdade, o que o essencial. governo pretende com essa redução, na verdade, o Petrobras pretende, através do governo, é a paridade de preço com o mercado internacional, porque a gente sempre questiona. A gente questiona esse fato de por que lá fora a gente produz aqui, manda para lá e traz de volta, e lá é um preço, e aqui é um preço. Era muito exorbitante. A diferença era muito. Ainda é muito exorbitante, mas isso tem a ver também com a nossa inflação, né? A inflação. Cidades fronteiristas, Exato. né, com o país. Conseguem- Os brasileiros iam abastecer em outra cidade. Consegue atravessar a Petrobras. fronteira para Imposto abastecer. da Petrobras. Exato, Eles exato. pagavam muito mais barato. Então, aquela questão também, a Petrobras tem acionista, o acionista quer lucro, mas a Petrobras quer o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento. Na verdade, país, seria o é interessante, isso, né? seria o interessante de todas as estatais, né? Essa é a função da estatal, Exato. né? E a gente fala, o André estava comentando sobre o PIB, a gente comenta sobre a infraestrutura, né? O país precisa crescer em infraestrutura para que possamos aí realmente ter uma condição cada vez melhor, economicamente falando, né? E é engraçado que o Brasil, eu não sei se você viu as notícias em relação à economia ontem, no dia de ontem, o Brasil está em primeiro lugar no mundo nesse período do terceiro trimestre. O Brasil subiu, se eu não me engano, 6,30% das commodities, do produto interno, mas apesar de... Enquanto as outras bolsas caíram, tá? Todas as outras bolsas, com exceção da bolsa japonesa, que teve uma leve alta, todas as outras bolsas no mundo caíram. E aí as pessoas começaram a comparar, mas por que o Brasil subiu tanto em relação aos outros países e a gente está tão mal? IDH, né? IDH, exatamente. E aí é onde a gente percebe que, tipo assim, o número não interfere lá na base, né? Mas, enfim, é uma mudança positiva, vale ressaltar. É sim uma mudança positiva. São sinais de que realmente a economia, eu acredito que isso vai melhorar cada vez mais. A economia tá mudando, o Brasil começa a ser visto de uma outra forma no mercado internacional. E claro, também tem os seus prós e os contras em relação a isso, quando a gente fala de mercado internacional e das relações entre os outros países, mas é um sinal de que vale a pena olhar, prestar atenção, porque a gente vai, quem sabe, com isso, chegar num outro patamar de país. Sinal de crescimento, né? Sim, eu espero que sim. Tradução de crescimento em qualidade de vida, e IDH para o povo brasileiro. Porque quando o Brasil cresce, né, esse crescimento econômico, a intenção é o bem-estar social, é o bem-estar da sociedade. Então, assim, lá na frente a gente vai ver esse desenvolvimento do IDH. E é necessário também que o povo se aproprie disso, né? Exato. O brasileiro tem essa questão de tudo deixar na mão de quem o que é o político, e que o governo é uma pessoa que não te diz respeito, que político vive em outro mundo. Não. Tudo parte do seu voto, da tua determinação. É você transferindo o seu poder, mas você precisa ter consciência e viver politicamente. Não politicagem. Não politicagem. Viver politicamente, que são coisas diferentes. Muito bem colocado, Márcio. Aliás, uma fala do César Martins aqui essa semana, que ele fala da importância de você, eleitor, ser social, cidadão, estar presente nas câmaras, né, nas discussões, no legislativo, e fazer parte dessas discussões das leis que são pautadas todas as semanas aqui na cidade de Cubatão, para quando essa lei for aprovada e você souber lá na frente, você poder falar, pô, eu fiz parte disso. Depois de pautadas as leis, depois de promulgadas as leis, e você querer reclamar é muito mais complicado, né, Márcio? Vale muito bem essa sua colocação. Viver reclamando não é bom, né? O ideal é que você participe das decisões e torne elas de forma a agradar a todos, né? Sim, sim. Assim, a sua ausência faz com que tudo possa acontecer. A sua presença torna tudo mais transparente e democrático. Sempre. Democracia é a palavra da vez. Vamos a mais uma matéria desta manhã de sexta-feira. Servidores municipais de Cubatão devem entregar a declaração anual de bens até 30 de setembro. Servidores municipais de Cubatão devem apresentar a declaração anual de bens, exercício 2022. O documento deve incluir propriedades, imóveis, títulos e ações, entre outros itens do patrimônio pessoal. A entrega deve ocorrer pela internet até o dia 30 de setembro e a partir do site de www.cubatão.sp.gov.br, em área do servidor, utilizando o CPF e a senha pessoal, para efetuar a declaração. A determinação vai de encontro à Lei Federal 8.429, de 6 de 1992, alterada pela Lei 14.230 de 2021 e o Decreto Municipal 10.342 de 2015.
A medida vale para todos os agentes ativos, incluindo estatutários, seletistas, cargos comissionados e quem possui qualquer tipo de vínculo, mandato eletivo, cargo, emprego ou função na administração pública direta. Os novos agentes públicos que ingressarem a partir desta data deverão entregar a declaração de bens no ato da posse. No caso de agentes públicos que deixarem seu cargo, emprego ou função, os membros deverão atualizar sua declaração de bens, indicando eventual variação patrimonial ocorrida. Caso algum servidor descumpra a determinação, ficará suspenso o pagamento de salário ou de qualquer verba rescisória até a realização da declaração. É a transparência, né? Total. Total. Eu acho que é válido, é viável, legal você trazer essa matéria, porque as pessoas criticam tanto, né? Eu já ouvi muitas pessoas criticando o funcionalismo público e as pessoas e os ganhos, e questionando os ganhos, e principalmente os cargos comissionados, né? Eu acho interessante E isso. eu acho interessante, essa lei já existe, sim, mas as pessoas não sabem que isso existe, e é bom. A transparência é bem-vinda, e aí a gente não vai poder questionar, não vai poder bater na mesa e falar que os ganhos foram ilícitos, né? Até que se prove o contrário, é claro. Há só um adendo nessa questão, que quando a gente coloca essa forma da transparência, existe uma outra observação que é a exposição também, né? Sim, mas na verdade... É uma linha muito tênue, não dá para fazer uma coisa sem ferir a outra. Então, Márcio, na verdade, não. Na verdade, quando o funcionário ele abre os bens, esses bens eles são lacrados dentro da empresa. Eu digo em relação a salários, a ganhos. Né? Quando você coloca transparência, sim, claro. Mas a observação que, tenuamente, né, você acaba também expondo, né? Abrindo o seu salário. Mas isso já existe. Então, isso é o ônus... Isso na verdade, o serviço público é obrigado a informar lá quanto ganha cada funcionário. Existe isso, Então essa exposição acaba sendo na verdade o ganho, essas declarações não é nem para informação dos salários, porque essas pessoas já sabem, mas é realmente para comparar. Uma pessoa trabalha durante 3 anos ou 4 anos num cargo, por exemplo, comissionado, ou até mesmo um legislador, o parlamentar. E então, quando ele entrou, ele tinha esse patrimônio. E aí quando ele sai 4 anos depois, ou 8 anos depois, ou 12, ou 16 anos depois, com esse patrimônio muito elevado, e aí é feita uma comparação de entrada e saída para ver se realmente condiz com os ganhos que ele teve nesse período. Então acho que vale muito a pena. Sem dúvida. A questão de quanto ele ganhou e quanto ele acumulou. Exato. Não é nem a questão de quanto ganha, porque a gente sabe que o parlamentar não ganha tão mal. Qual Exato. O patrimônio dele nesse período? Se observar, de repente... sai de um patamar. Fica a dica, né? A gente observar, cobrar tipo assim, existe essa clareza, então a gente precisa realmente estar informado para a gente poder discutir sobre. Então, está aí até dia 30 de setembro o prazo para declaração de bens. Isso agora através do site da Prefeitura. Do sítio da Prefeitura Municipal de Cubatão. Entra lá, vai lá no servidor, coloca a tua senha, teu CPF e faz a declaração. Bem isso. Maravilha! Isso aí, bom, tá essa a informação. Temos mais matéria, que maravilha, 10h19. Vamos para as dicas do fim de semana, que tá você cheio sabe de dicas. Só que você fez uma colocação lá no começo sobre as que não podiam passar em branco, sobre o brasileiro o atentado da Cristina Kirchner, né? Isso. E aí eu tava buscando ontem, na verdade eu tava vendo as informações ontem, realmente é um brasileiro. Um brasileiro, o rapaz, ele é nascido no Brasil, filho de argentina com chileno. Argentino com chileno, o pai dele é chileno, se não me engano o nome é Fernando Andrés Sabag Montiel. É o rapaz de 35 anos. Ele tem descendência, na verdade, tripla nacionalidade, né? Porque ele é filho de argentino, a mãe, com chileno pai e nascido no Brasil. E brasileiro. E ele já vem, na verdade, nada muito extenso assim com criminalidade, mas ele já respondeu a um processo por intervenção, por estar armado. Ele é um motorista de aplicativo, comparado com aqui no Brasil a função. Certo. E o pai dele foi expulso do Brasil em 2020. Ele mora no Chile. Ele mora na Argentina. Mora na Argentina. Eles moram
família, se não me engano, a família mora na Argentina, isso eu não busquei. Mas realmente é um brasileiro, só para deixar bem claro. É porque na sua chamada você falou assim, provavelmente um brasileiro. Já identificaram, já souberam. Inclusive, nas informações, se eu não me engano, da CNN ou R7, já colocaram, inclusive, todo o processo de deportação do pai e a certidão de nascimento dele. Tá. Bom, ele era argentino, está na Argentina também. Na verdade, ele pode estar lá, vai responder às leis do país. Na verdade depende muito, né? Porque existe no direito internacional, parece que existe uma lei que o cidadão não pode ter 3 ou 4 nacionalidades. Então promulga a brasileira. Então, assim, porque ele nasceu. Onde ele nasceu, né? Ele é nativo daqui do país. Naturalidade brasileira. Exatamente. Então, assim, precisa realmente ver como é que vai se dar todo esse processo, porque, né, é uma alta patente naquele país. Aliás, eu acho que ele quis mais. Vice. Eu acho que ele quis mais. Não, foi ex-presidente, né? Eu acho que era atual vice, não é isso? Não sei. Na verdade, eu estou meio desinformado sobre o processo político. Mas, na verdade, eu acho que ele só quis os holofotes. Porque não é possível. Tipo assim, ele estava muito próximo. Eu vi umas fotos, eu vi umas chamadas ontem. E ele realmente é uma pessoa. Ele não queria. Eu acho que ele não queria fazer nada. Eu acho que realmente ele quis os holofotes. Cara, confirma. Isso mesmo, ela é vice-presidente. Atual vice-presidente da Argentina. Me perdoem, gente. O microfone tá a minha desinformação. Obrigado, Maria Clara. É o que eu tinha visto vice-presidente. Eu não vi, na verdade. Ela tinha sido presidente, né? Sim. E agora ela voltou como vice-presidente da Argentina. E esse atentado contra ela. Manchete no mundo, né? No mundo, sim. Manchete no mundo. Na verdade, eu acho que esse é o problema. Eu acho que quiseram manchete. Eu acho que, porque ela está respondendo o processo, né? Ela respondendo o processo, sonegação por corrupção, alguma coisa assim. Né? Quando ela foi presidente. Eu não acredito que tenha sido, tipo assim, uma coisa acordada com o rapaz, mas acho que o rapaz, na verdade, ele quis visibilidade, porque não é possível. Não é possível, tipo assim, na verdade, eu acho que assim, quando a pessoa quer fazer o mal, o Márcio, ela realmente vai e faz o mal. Quando ela está disposta a isso, o mal ele existe. Né? Tomara que Deus tenha colocado a mão na consciência naquele momento e tenha impedido, mas realmente... Tem aquela forma que falam que existem 2 lobos dentro de cada pessoa, o lobo bom e o lobo mau. Exato, né? É bem isso. E aquele que prevalece é aquele que você mais alimenta. Exatamente, é bem isso. Se alimenta. Então, a personalidade só aflora quando a pessoa tem a oportunidade de deixá-la fluir. Isso, maravilha. Vamos às dicas do fim de semana. Domingão, sábado e domingo. Causa, a gente já falou aqui. Na verdade, eu trouxe como dica de final de semana, até que tu te torne Verdes, roteirista e ator Cícero, que conta a história do Lorimar, uma história bem interessante, uma história de emoção, vale muito a pena assistir, que é a trajetória realmente que é da patente do avô dele, que trouxe do bisavô, como ele explicou pra gente aqui hoje, que vale muito a pena às 20 horas no Teatro Municipal, aí no Festa, que está completando 64 anos de exibição. Maria Clara, dica de fim de semana? Sim, hoje tá cheio, é pouco fim de semana para tanta dica. A gente tem na Netflix, para quem quer chorar e se emocionar com histórias maravilhosas, Queer Eye Brasil. Então, eles vão transformar a vida das pessoas. Perfeito. Eles vão transformar a vida das pessoas com coisas simples, com autocuidado e com muita empatia. Então, é maravilhoso. Iron Chef Brasil, também na Netflix. O Rock in Rio, que começa esse fim de semana, né? Então, hoje, dia 2, dia 3, dia 4, sexta, sábado e domingo. E no próximo fim de semana. Rock in Rio, olha, foi da minha época. Agora minha filha falando Rock in Rio. É fantástico, né, cara? O filme do Elvis chegando na HBO. Então, quem tem o streaming da HBO já vai conseguir assistir o filme do Elvis. Curto. E, por último, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, da Amazon Prime, que estreou ontem, às 10 da noite. Se eu não me engano, já tem 2 episódios. Olha, já estreou com 100% de aprovação da crítica e a crítica geek, vamos dizer assim também, que já assistiu, falou que tá incrível, que os bilhões de dólares da série mais cara da história valem muito a pena, que você consegue ver assim o investimento em imagem, em sonoplastia, na atuação. Dizem que é a obra do Tolkien, realmente uma das melhores interpretações que tem. Bom, tá aí. Então, olha só. Fantástico. Senhor dos Anéis, Rock in Rio. E para quem for no Rock in Rio, qual é o preço mesmo do da pipoca lá no Rock in Rio?
Olha, quem for pro Rock in Rio pode comprar um açaí por R$ 22, uma Baratíssimo. pipoca por R$ 55 e um combo de cinema por 77. Tá bem baratinho por lá. Baratinho. Então, dá pra ir pro Rock in Rio, né? É muito engraçado você falar, Maria Clara, sobre o investimento do Senhor dos Anéis, porque assim, eu nunca tive interesse em assistir essas sagas, porque por conta de realmente tomar muito tempo. Mas quando eu vi o trailer do Senhor dos Anéis, confesso que eu fiquei muito intrigado, eu fiquei muito interessante em poder assistir. Outra coisa que você falou sobre o Queer, não é? Queer Eyes Brasil, estreou realmente, eu cheguei a ver, e aí me interessou, porque assim, pra quem não sabe, Queer Eyes, eu comecei a ver essa série há muitos anos, na verdade era uma série completamente diferente, era Queer Eyes for Straight Guys, que fala da visão de cinco carinhas, homens que são homossexuais, e a visão de um cara hétero, e aí como esse cara hétero seria tratado pela sociedade, era muito legal. Eles pegavam os caras que eram bem toscos, bem, sabe, assim, carrascos e másculos, e eles transformavam a visão desses caras. É uma série que vale muito, muito a pena assistir. Aliás, no Brasil, né, na verdade, não é o Queer Eyes para Straight Guys, mas é o Queer Eyes para mudar a autoestima das pessoas. Não é isso, Maria Clara? É isso mesmo, exatamente. Eu preciso pontuar aqui que tanto o Queer Eye quanto o Iron Chef são dicas da minha mãe, Dona Patrícia, maravilhosa. Falou assim, vamos assistir. Isso. E é realmente sobre isso. São 5 homossexuais, né, à frente do programa e que trazem a visão das pessoas mesmo. Tem, por exemplo, a história de uma senhora que passou por um processo de divórcio, na busca da autoestima, colocou ali o filho em primeiro lugar, então é lindo demais. É muito interessante. Maravilha. Bom, a dica é você ouvir essas dicas todas, porque tá espetacular, né? Maratonar aí o fim de semana. Tem o fim de semana de sol, né? Fim de semana de sol. Para as cidades já começam aí as comemorações dos 200 anos da proclamação da independência, né? Santos tem um tour pela única estrada de Dom Pedro, fazendo o trajeto que Dom Pedro, o percurso que ele fez em Santos, na única estrada que ele esteve em Santos, né? E fazendo esse percurso, falando dessa questão da independência, falando da passagem de Dom Pedro, caminho, calçada de Lorena, subir ao Planalto, do Caos fazendo a apresentação. Muita coisa acontecendo. Muita coisa. Aí. Você sabe que para quem não sai, para quem fica em casa ou para quem não tem até rede de streaming, nessa semana o Jornal Nacional, vale a pena ressaltar, o Jornal Nacional apresentou uma série que fala sobre a Constituição, em comemoração aos 200 anos do Brasil, que eu assisti, eu achei fantástico, assim, para quem gosta de história, eu lembrei da Juliana Souza, para quem é historiador, para quem tem curiosidade de saber de onde viemos, onde estamos, ou onde chegamos, onde queremos chegar, vale muito a pena assistir essa série sobre a Constituição brasileira. A gente fala sempre o seguinte, né, de que o Brasil teve uma forma diferenciada de independência, de descobrimento, faz parte da história. E nós devemos também reverenciar porque, independente da forma que se deu, nós somos libertos pelas ações feitas há 200 anos atrás. Exato. Então, quem não tem memória, quem não reverencia a sua história, não tem ideia onde vai chegar no futuro. Então, é necessário que você observe isso. Ser brasileiro, amar a pátria, ter devoção àquilo que você acredita ser o seu povo, a sua nação, não tem nada a ver com questão política. Tem a ver com pertencimento. É isso que eu Você falo. pertencer, você reconhecer a sua cidadania, você reconhecer o seu país, a sua nação. Saber E da sua reverenciar. história, né, Márcio? Perfeito. E reverenciar. 7 de setembro, nós estamos vivendo os 200 anos da independência. Nós estamos vivendo os 100 anos, né, Sim. da Semana de Arte Da Semana de Arte Moderna. Nós estamos vivendo os 100 anos das construções dos monumentos, o centenário da independência. Exatamente. São 200 anos de independência e 100 anos dos monumentos erguidos. É a história se completando. A gente olha para o mundo e se apaixona pelos castelos, pela Europa, que são magníficos. Mas a nossa história está sendo construída. Nós temos apenas 500 anos de descobrimento. Exato. E por falar em Constituição, por falar em independência, para quem gosta de política, para quem gosta de história, essa semana, né, Márcio, que eu estava comentando, acontece o plebiscito, a votação que vai definir a nova Carta Magna, que é a Constituição no país, no Chile. No Chile, né? Então a gente vai ficar atento a essas notícias aí no próximo final de semana, no próximo dia 4 de setembro. Essa é uma discussão que já vem em pauta desde 2019, e aí por conta da pandemia teve um atraso.
A carta foi entregue, se eu não me engano, em julho. Essa carta foi entregue, houve uns estudos e agora vai entrar em plebiscito. Vai ser votação no país. Divide, né, opiniões, essa carta divide opiniões, mas ela automaticamente quebra a ditadura de Pinochet, né? Que foi a carta que foi assinada no início dos anos 80. 80 e poucos que Pinochet. Exatamente. Somente agora. Praticamente 40 anos depois. 40 anos depois. E eu acabei fazendo um paralelo com a nossa Constituição, né? Que nós tivemos 6 Constituições assinadas no nosso período de independência. E eu acabei comparando. A menor que nós tivemos, se eu não me engano, foi entre 45 e 64. Proclamação da República, aí começou-se a questão. Aí as Constituições, isso, as Constituições Federativas, exato. Determinou em até 6 anos para se definir o sistema de governo. O sistema de governo, exatamente. Mas é muito interessante, então fiquem de olho na programação, aí que é a comemoração dos 200 anos. Chile que passou por um período muito conturbado, aí houve um crescimento espetacular. E realmente a gente tem que estar de olho porque no mercado internacional, no universo internacional, a gente faz parte de tudo, sim. Maravilha. André, 10h31, chegamos ao final? Chegamos ao final. Márcio, obrigado. Maria Clara, obrigado. Márcio, obrigado você que acompanhou aí mais uma manhã de notícias. Beijão. A gente se vê na próxima sexta-feira, da minha parte. Gratidão, André. Maria Clara, gratidão a você que está participando conosco, acompanhando. A audiência tem crescido, a gente tem recebido alguns feedbacks, é muito bom. Bacana, participe, mande sugestão de pauta, assuntos que você queira que sejam abordados, né? O programa, ele tem essa abrangência, esse alcance e, na verdade, é a sua rádio virtual, é o seu Virtual News. Fim de semana chegando, bom descanso maravilhoso em família, passeando, curtindo da melhor forma, da forma que lhe der mais prazer, traga uma condição melhor como ser humano. Fique com Deus. E até segunda-feira com mais um Virtual News a partir das 9 da manhã.